Bom dia. Convido-vos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 21. Então vamos concluir estas 4 semanas de caminho sobre a ressurreição, depois de caminharmos no Êxodo, caminharmos na libertação do Senhor do povo, lembrarmos e recordarmos que isso é o caminho do Êxodo, é uma representação do nosso caminho, não é, com Deus, da libertação que também nós temos e fomos beneficiários. E depois nós entendemos que seria oportuno pensarmos acerca da ressurreição, porque Jesus morreu, sim, conforme estava escrito, mas Ele não ficou morto, Ele ressuscitou, conforme estava escrito. E quais as consequências disso? Não é? A pergunta era: e se for verdade? A questão é que para nós, grande parte de nós que estamos aqui, na primeira vez estariam alguns visitantes, é pena que não estejam também hoje, mas queremos que a palavra e a semente esteja a ficar. Mas quais são as implicações para o facto de Jesus ter ressuscitado? Sendo verdade, que consequências tem na nossa vida? E não devemos pensar que esta pergunta é só para aqueles que não creem na ressurreição de Jesus. Ou seja, se for verdade, é só para aqueles que não entendem a ressurreição como um facto. E para nós isso diz-nos pouco. Não. De todo não. A crença de que Jesus ressuscitou e de que tudo aquilo que Ele ensinou, tudo aquilo que Ele era, tudo aquilo que Ele fez é verdade e isso é atestado pela ressurreição, tem que ter implicações na nossa vida, nós que nos consideramos e que somos filhos de Deus. Com muitos anos de igreja, com muitos anos de fé, sejam quais forem os anos que a nossa caminhada cristã já leva, a ressurreição tem que ter uma implicação total na nossa vida. E vamos concluir um pouco dessa forma hoje. Vamos falar do encontro de Jesus com os seus discípulos, um encontro tremendo, um encontro emocional até, um encontro sublime, e que Jesus escolhe que assim seja. Não é? Jesus não faz nada por acaso. As coisas não acontecem na vida de Jesus porque sim. Há um propósito, e este último encontro, ou praticamente o último encontro, é o último encontro de comunhão, sem dúvida, de Jesus com os seus discípulos, fala-nos disso mesmo. Então vamos ler o texto. João capítulo 21. E vamos procurar perceber o que Deus nos quer dizer e o que precisamos de analisar na nossa vida à luz das Escrituras. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que Ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era Ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade dos peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe.
E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que género de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual anseia-se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria. Mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que a escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Não há viagem mais difícil que aquela que temos que fazer até ao lugar onde cometemos um erro. Não é? Quando nós disciplinamos os nossos filhos e os chamamos à razão, normalmente nós gostamos de fazê-lo perto de nós. Não é? Quando eles fazem uma asneira, cometem um erro, e nós queremos mostrar e fazer-lhes ver o erro que cometeram e que não podem voltar a fazer, nós dizemos: vem cá. Não é? Não falamos com eles de longe, chamamos-los para virem cá. Qual é a reação deles? Muita relutância. Há muita dificuldade em eles fazerem o caminho para nós, porque sabem o que vai acontecer. Sabem que vai haver uma repreensão, um reconhecimento de erro. Então eles têm muita dificuldade. Nós temos de dizer: vem cá, vem mais perto, ao pé de mim. Porque é muito difícil fazer esta viagem ao lugar onde sabemos que vamos ser repreendidos ou vamos ter de reconhecer o nosso erro. Este texto que acabámos de ler, como já mencionámos, é um episódio da vida do Senhor Jesus, do final após a ressurreição. É uma das aparições do Senhor Jesus ressurreto. E se nós estivermos um bocadinho distraídos, ou quem conhecer pouco as Escrituras, não é o nosso caso, temos a obrigação de discernir que este texto não é o mesmo do início do ministério de Jesus. Nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, nós encontramos o relato da pesca maravilhosa, em que o Senhor Jesus, no início do seu ministério, encontra os discípulos. Vamos lá, não vamos ler, mas vamos só olhar para os versículos. Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 10, diz-nos que no lago de Genezaré, Jesus viu dois barcos junto à praia do lago, e estavam ali alguns pescadores, e acontece uma coisa semelhante a isto, não é? Jesus fala para as multidões e diz no versículo 4 que quando ele acabou de falar, disse a Simão: faste ao lago e lancem as vossas redes para pescar. E Simão diz: fizemos isso a noite toda, Senhor, vamos fazê-lo novamente. E ele diz: façam. Não é? Então nós sabemos que muitos peixes encheram a rede, quase que os barcos iam a pique, diz Lucas. Não é? E na consequência deste episódio, Simão se prostra perante o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus diz: segue-me. A partir de hoje deixarás de ser pescador de peixe e passarás a ser pescador de homens. Não é? E daí Jesus começa a agregar os seus discípulos. Ora, não é o mesmo episódio. São episódios que estão separados por cerca de 3 anos. É o ministério do Senhor Jesus. Mas é curioso nós pensarmos que Jesus, por assim dizer, recria este episódio.
torna fazer com que as coisas sejam praticamente iguais, com as mesmas pessoas, praticamente, pelo menos com Pedro, João e alguns dos que ali estavam. E vamos perceber porquê, qual é o propósito do Senhor Jesus. Diz-nos o texto que acabámos de ler, em João 21, que estavam juntos ali alguns, Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Cana da Galileia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e mais 2 dos seus discípulos. E Pedro diz uma frase, importa nós pensarmos, ele toma uma decisão, ele diz, olha, eu vou pescar. Não sabemos qual era a situação dos discípulos, o que é que eles estavam a fazer, mas sabemos o que é que tinha sido as últimas semanas, os últimos dias dos discípulos. Dias de decepção. Decepção no sentido em que viram o seu Senhor Jesus morrer. Ficaram sem o chão. Não é? O chão deles caiu. E bem há pouco tempo eles já tinham estado com o Senhor Jesus, ressurreto. Mas Jesus já não estava mais com eles permanentemente. Já não estava com eles como ele estava naqueles momentos no ministério. E ele toma uma decisão, ele diz, vou pescar. Parece que não nos dá a ideia de que eles voltaram à mesma profissão. Pedro não disse, olha, vou voltar a ser pescador, vou deixar esta vida de ser pescador de homens e vou passar a ser pescador de peixes. Não. Mas parece um escape, não é? Um pequeno hobby, quando nós queremos fazer alguma coisa que já temos saudades. Pedro toma esta decisão e diz, eu vou pescar. E os discípulos concordam com ele e foram. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Irmãos, estes versículos falam-nos muito da simplicidade destes homens. Estes homens tinham estado 3 anos com o Senhor Jesus. Jesus tinha feito coisas maravilhosas, tinha feito milagres tremendos. Eles tinham estado em Jerusalém e Jesus virou Jerusalém do avesso. Tudo foi tremendo naqueles dias. Os discípulos viveram aquilo tudo, ganharam alguma notoriedade, ganharam algum respeito das pessoas e de repente eles esquecem tudo isso. Eles voltam à sua simplicidade. Eles não ganharam alguma... Sabem quando nós ficamos convencidos, não é? Quando nós ganhamos algum conhecimento dos outros, nós tendemos a ganhar algum orgulho. Não vamos fazer as coisas que fazíamos anteriormente. Nós já temos um estatuto diferente. Os discípulos não fizeram isso. Eles continuam a revelar a sua simplicidade. E é interessante nós notarmos que são também estes homens simples, que vão continuar a revolucionar cidades como Atenas, como Roma, como Éfeso, grandes cidades daqueles tempos. São estes homens simples que voltaram para a pesca, usados por Deus, que vão revolucionar cidades tremendas daqueles tempos. E é uma loucura nós pensarmos que foi pela capacidade deles que eles fizeram isto. Não que eles não tivessem a capacidade de pregar e de anunciar a Jesus, como vimos que têm, mas eles foram tremendamente usados pelo Senhor, pelo Espírito de Deus. O cristianismo não é uma religião de homens. Aquilo que foi feito por intermédio destes homens não podia vir deles. Eles revelam aqui a sua fragilidade, a sua fraqueza, a sua simplicidade, mas usados nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus, tornaram-se ferramentas tremendas para a evolução do Evangelho, para o crescimento da obra, o crescimento da pregação. Só pela intervenção divina tal seria possível, sem dúvida. O texto diz-nos que, ao clarear da madrugada, após esta noite de algum insucesso, Jesus chega à praia, não é? Bem ao início do dia. Conseguimos imaginar o cenário? Conseguimos quase colocar-nos lá? Portanto, os discípulos nada apanharam. Já vimos que não era a primeira vez que acontecia. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Jesus fez-se presente ali, já ressurreto, com o corpo ressurreto. Jesus não era um fantasma. Jesus não brilhava. Não é? Estava com o corpo ressurreto, mas um corpo normal. Jesus estava na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Podemos dizer, início da manhã, o sol está a nascer, talvez houvesse uma pequena neblina sobre aquele lago e fosse difícil os discípulos verem o Senhor Jesus. Talvez estivessem longe demais para poderem ver o Senhor Jesus. Mas o versículo 5 diz-nos que Jesus falou.
e perguntou: filhos? Esta palavra filhos tendencialmente significa rapazes, ou jovens, ou homens. Tendes aí alguma coisa de comer? E eles o que é que disseram? Não. Portanto, os discípulos não reconheceram Jesus ao longe, visualmente não viram que era Jesus, mas também não lhe reconheceram a voz. É estranho, não é? É estranho Jesus falar e eles não reconhecerem a voz. Ele continua a dizer-lhes: lançai a rede à direita do barco e achareis. E eles ouviram aquela voz, e diz o texto que assim fizeram. Fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande que era a quantidade dos peixes. Porquê que aconteceu isto? Porquê que os discípulos não conhecem Jesus de longe, visualmente, não conhecem a voz, nem conhecem a ação? Porque isto já tinha acontecido. Jesus já tinha dito uma vez: lancem a rede e vocês vão ver o que vai acontecer. E aconteceu uma grande pescaria, não é? O texto não nos diz o porquê que isto aconteceu, mas talvez João e o Espírito Santo, usando João, nos queira dizer algumas coisas. E acho que é fácil nós percebermos. Sempre que nós nos afastamos um pouquinho de Deus, tendencialmente torna-se mais difícil nós voltarmos a perceber a presença de Deus e a voz de Deus. Não é? Como um barco, quando nós largamos o barco ou tiramos alguma coisa que o segura à margem, uma corda ou alguma coisa, o barco, com as flutuações ou a água, vai levando esse barco, e devagarinho ele vai indo mais longe, para mais longe da margem. E a nossa vida muitas vezes é um bocadinho assim. Nós deixamos-nos levar, deixamos que as coisas da nossa vida nos vão levando devagarinho para longe. E este texto, estes versículos, dizem-nos que depois é mais difícil nós ouvirmos a voz, é mais difícil nós vermos a Deus, é mais difícil nós percebermos até que Ele está a agir, porque estamos mais longe. E temos de ter cuidado com isso. Temos de perceber: será que Jesus não está a falar e eu não estou a ouvir? Será que Jesus não está a agir na minha vida, visivelmente, como estava a agir neste caso, e eu não estou a perceber? Será que eu estou longe demais? Então eu preciso de me aproximar, ou preciso de fazer como João fez, que é o que diz o versículo 7. Diz-nos no versículo 7 que aquele discípulo a quem Jesus amava, e é João, reconheceu. E reparem, ele diz a Pedro: é o Senhor. É o Senhor. Então Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mais uma vez nós vemos duas atitudes completamente diferentes de dois homens, dois servos do Senhor. Quando Jesus é crucificado, nós vemos Pedro longe e vemos João perto. E agora aqui nós vemos que João é o primeiro a ver, João é o primeiro a perceber que é Jesus, mas Pedro é o primeiro a agir, até de uma forma impulsiva. Isto fala-nos de duas personalidades distintas, de dois servos que amam ao Senhor, mas de dois comportamentos completamente diferentes. João foi o primeiro a ver. João foi sensível à voz, ou à presença, ou ao agir de Deus, não sabemos. Mas João, de alguma maneira, aquilo começou-lhe a fazer alguma comichão nos ouvidos. A voz, o agir. Ele disse: é o Senhor. É o Senhor. Só pode ser o Senhor. João foi sensível. Havia sensibilidade no seu relacionamento com Deus. E o texto nos diz, já vamos ver alguns versículos, que de facto a palavra de Deus nos apresenta uma relação um bocadinho próxima entre Jesus e João. Portanto, é importante, quando nós nos afastamos de Deus, ou deixamos que a nossa vida nos leve um pouquinho para longe, que não percamos a sensibilidade para o ouvir. Porque muitas vezes aquela voz que nós tão bem reconhecíamos passa a ser-nos mais difícil de reconhecer se perdermos a sensibilidade espiritual. E João ensina-nos isso. João ensina-nos a ter o ouvido sintonizado com a voz do Senhor. João foi sensível.
João, o discípulo amado, é o primeiro a reconhecer que é o Senhor. Como nós dissemos, há algumas passagens, João 19, 26, na cruz, o Senhor Jesus diz a João: eis aí a tua mulher, eis aí a tua mãe, e diz a Maria: eis aí o teu filho, um sinal de proximidade. No cenáculo, quando Jesus ensinava aos discípulos, João estava reclinado no colo quase do Senhor Jesus. Há uma proximidade, uma comunhão, uma ligação muito forte entre João e Jesus, e nós precisamos de copiar este relacionamento, uma proximidade tal que quando Jesus fala, nós conhecemos a sua voz, não há dúvidas de que é Ele que está a falar comigo e que preciso de escutá-lo. Se João é o primeiro a ver, Pedro é o primeiro a agir. Pedro lança-se ao mar, diz o versículo 7, diz-nos que ele estava despido e se cingiu, se vestiu, lançou-se ao mar, e diz-nos até que os outros discípulos vieram no barco, puxando as redes, porque não estavam distantes da terra, senão praticamente 200 côvados, cerca de 95 metros, mais coisa, menos coisa. Pedro lança-se ao mar. Pergunto eu, 90 metros de água é uma distância considerável. Pedro teve de nadar, certamente. Os discípulos não estavam a pescar em 50 centímetros de água. Se estivessem, estava aí explicado a razão de não terem pescado nada. Mas aquela atitude de Pedro revela alguma impetuosidade, certo, mas revela um desejo enorme de estar com o Senhor. Ele é o primeiro a agir, ele é o primeiro a liderar aquela saída da água para ir ter com Jesus. Ele corre para Jesus. Ele agiu, ele tinha este sentimento em si, esta reação é muito normal de Pedro. Mas já vamos a Pedro, está bem? Vamos deixar para mais daqui a uns minutos. Do versículo 9 ao versículo 14, diz-nos o que acontece depois de eles regressarem da água. Diz que quando eles chegaram à terra, Jesus já tinha preparado umas brasas, e reparem agora o seguinte: peixes. Pergunto eu, de onde é que vieram os peixes? Não é? E havia também pão, porque diz-nos o versículo seguinte que Jesus diz: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 53 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Portanto, Jesus já tinha ali preparado um momento sublime de comunhão. E se há coisa que esta passagem também nos traz, é evidências da sua ressurreição. Nós já falámos falámos na primeira sessão acerca de evidências de que Ele verdadeiramente ressuscitou, e esta é mais uma. Esta é uma passagem que normalmente nós vemos Jesus ressuscitado, com um corpo que tem necessidade, ou pelo menos teve o desejo de comer, de ter comunhão com pessoas que amava, de estreitar laços, que talvez já tivesse algumas saudades. Jesus ressuscitou. E este episódio fala-nos claramente disso. Lá em Atos capítulo 10, quando temos aquele encontro de Pedro com Cornélio, lembram-se, há uma visão, e depois é a primeira vez que Pedro prega aos gentios e que gentios se convertem. Quando Pedro vai à casa de Cornélio, ele prega a palavra, e sabem, um dos exemplos que ele usa para atestar a ressurreição de Jesus é esta. Ele diz: nós comemos e bebemos com ele depois dele ressuscitar. Portanto, não tenham dúvidas de que Jesus ressuscitou, porque eu próprio o vi. Não só aqui, Pedro viu mais em outras ocasiões, mas ele aqui, lá em Atos 10, ele reafirma esta verdade. Eu comi e bebi com ele. Eu não me contaram, eu vi. Portanto, Jesus ressuscitou. E nós devemos agradecer a Deus por estas testemunhas que afirmam e reafirmam a ressurreição do Senhor Jesus como um facto histórico e que aconteceu. Jesus prepara então o jantar para os seus discípulos. Eu queria que nós pensássemos um bocadinho nos sentimentos que estão aqui nesta reunião. Não é? Depois de tanto tempo em que a comunhão entre eles era tão íntima, e depois daqueles tempos de vazio, que bom terá sido para eles voltar a comer com o Senhor Jesus, voltar a ter um momentozinho
assar uns peixes, comer um pão e conversar. E Jesus prepara isto com um propósito. Não pensemos que isto é tudo um acaso ou que aconteceu porque aconteceu. Não. Esta comunhão tem um significado muito especial para todos estes. Todas estas pessoas que aqui estavam precisaram deste momento nas suas vidas. Isto é uma lição também para nós. Deus faz sempre o caminho para o perdão mais rápido do que nós. Deus está sempre interessado em restabelecer a comunhão connosco quando ela é perdida. Quando nós pecamos, nós temos muita dificuldade em reconhecer o pecado, em resolver isso na nossa vida. Mas Deus nunca se atrasa. Deus está sempre pronto. E grande parte das vezes, ou sempre parte da parte de Deus, a reconciliação. O criar condições para que seja possível o nosso perdão. Nós não tínhamos condições para sermos perdoados. Em Cristo, Deus deu-nos a possibilidade de sermos perdoados. E na nossa vida continua assim. É Deus quem nos dá a oportunidade de reconhecermos o nosso erro, de olharmos para Cristo e pedirmos perdão. E começarmos um novo caminho. Portanto, este momento foi um momento de afirmação da ressurreição de Jesus, claramente, mas foi um momento de comunhão muito importante para todos eles. Mas agora sim, vamos lá a este nosso amigo, um momento muito importante para Pedro, muito importante, muito importante. E para isso nós temos que perceber que Jesus está interessado, claramente, com este episódio, em segundo o título, em redimir alguma coisa. Jesus quer resolver alguma coisa que não está resolvida. Há alguma coisa que não está resolvida neste momento com Pedro? Há ou não? Os irmãos digam. Há alguma coisa que não está resolvida na vida de Pedro e que Jesus precisa de resolver? Respondam, por favor. Sabem? O que é? Quando ele negou? A rejeição de Pedro. Não é? A rejeição de Pedro. Pedro negou o Senhor Jesus há pouco tempo atrás. E isso ainda não é uma situação que está resolvida. Jesus quer resolver. Jesus quer redimir essa rejeição. É o título o título desta mensagem, da última mensagem desta série. Jesus cria este momento e prepara este momento para tudo aquilo que nós já vimos anteriormente, mas também, e muito importante, para resolver esta situação de Pedro. Jesus sabe que era importante, era imprescindível tratar deste problema na vida de Pedro para que a obra de Cristo avançasse. Pedro era aquele que queria andar sobre as águas como Jesus andava, não é? Quando Jesus andou sobre as águas, ele disse: Senhor, eu quero ir também. E andou. Nenhum dos outros quis experimentar. Ele quis. Jesus, eu quero andar como tu. E andou. Mas o medo fê-lo cair. Quando o Senhor Jesus é preso lá no jardim do Getsemane, quando os soldados vão para prender Jesus, Pedro chega-se à frente, puxa da espada e corta a orelha do servo Malco naquele lugar. Nenhum dos outros quis assumir essa posição, mas ele fê-lo. Ele queria defender o Senhor Jesus. Mas há algumas frases de Pedro que vão um bocadinho além daquilo que é normal. Vamos ler Marcos capítulo 14. Poderíamos ler praticamente todos os evangelhos, mas creio que em Marcos talvez esteja aqui um bocadinho mais textual, mais forte, aquilo que Pedro diz a Jesus, aquilo que Pedro afirma que iria acontecer sem sombra de dúvidas. Marcos capítulo 14, versículos 27 a 31. E o contexto desta frase é: todos os discípulos estão reunidos no sermão do cenáculo. Pedro não está com incrédulos, não está com gentios, não está com fariseus, não. Está Jesus e todos os discípulos, entre os quais Pedro. E Jesus começa-lhes a dizer: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição,
irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Vamos ler novamente o versículo. Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E assim disseram todos. Todos acabaram por seguir o que Pedro dizia. Então, irmãos, Pedro tem uma afirmação muito forte acerca daquilo que ele sentia acerca de Jesus. Ele estava disposto a dar a vida por Jesus. Ele diz que, mesmo que todos os discípulos em algum momento tivessem vergonha do Senhor Jesus, ou se calassem, ou não quisessem assumir que eram seus seguidores, ele nunca, jamais. E com mais veemência, diz o texto, ele afirmava a sua posição. Ora, vamos ler o capítulo 22 de Lucas, versículos 54. Lucas 22, 54. Diz: então, prendendo o Senhor Jesus, claro, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe. Quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Portanto, estamos perante a cena do castigo. Jesus já foi levado perante Caifás e resta ser levado perante Pilatos. Portanto, está ali a cena de Jesus ser condenado. E Pedro ali está. Entre mentes, diz o versículo 56, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. E agora, a pergunta que penetra a alma de Pedro é esta: amas-me muito mais, amas-me mais do que estes outros? Pedro, vem cá. Faz a viagem até ao lugar onde cometeste o erro. Pedro, responde-me agora a esta pergunta. Tu amas-me mais do que estes outros? Amas-me mais que João? Amas-me mais que Natanael? Amas-me mais que Tiago? Amas-me mais do que estes, como disseste que amavas? Qual era a resposta normal de Pedro? Baixar os olhos, envergonhado, e dizer: não, Senhor, não te amo mais do que estes. Por quê? Porque não consegui. A minha afirmação não coincidiu com a minha atitude. Pedro, amas-me mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pedro agora já não diz: sim, sabes que eu te amo mais do que eles. Não, tu sabes que te amo. Esta primeira pergunta do Senhor Jesus é uma pergunta que penetra a alma de Pedro, e todas elas penetram a alma de Pedro. E esta primeira quer dizer: reconhece a tua fraqueza. Pedro, reconhece que aquilo que tu dizias acerca de ti e acerca dos teus amigos e daqueles que são discípulos contigo não fazia sentido. O primeiro passo, Pedro, para tu me seguires é reconhecer a tua fraqueza. É reconhecer que não tens tanto essa capacidade que tu julgas que tens para me seguir, mesmo quando vem a adversidade.
Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus torna a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, amas-me? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu amas-me? E aí Pedro entristeceu-se à terceira vez, por lhe ter dito pela terceira vez: amas-me? E ele disse: tu sabes todas as coisas. Sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Então Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Nós podemos fazer muitas coisas, declarar muitas coisas, afirmar, saber, crescer, dar, evoluir, demonstrar muitas coisas na vida cristã. Podemos fazer muitas coisas e mesmo assim não amar o Senhor. Acham isto possível? O quão trágico é nós considerarmos isto possível. Nós podemos passar uma vida inteira a fazer coisas, ou falar de coisas, a fazer afirmações claras, que nos comprometem até, e no fundo não amarmos o Senhor como devemos amar. Não é por acaso que Jesus chama Pedro à razão neste momento, porque ele ainda não o amava suficientemente, ou não o amava como era necessário amar. Então a pergunta que Jesus faz a Pedro e que faz a cada um de nós hoje é: nós verdadeiramente amamos a Cristo? Há amor verdadeiro em mim para com o meu Senhor? Esta é a grande questão da nossa vida. Mais do que aquilo que fazemos, mais do que aquilo que cumprimos, mais do que o número de reuniões que marcamos presença, mais do que as vezes que tocamos no louvor, mais do que as vezes que apresentamos reuniões, mais do que as vezes que limpamos a igreja, mais do que as vezes que fazemos tantas coisas na obra de Deus, e tudo isso é bom, mas aquilo que o Senhor está interessado verdadeiramente é se eu o amo. E isso é que vai fazer diferença na minha vida. Isso é que vai fazer diferença naqueles que ainda não reconhecem o Senhor como Salvador, mas também faz diferença na nossa vida, que já somos filhos de Deus. Não existe vida onde não existe amor. E se o meu coração ainda não ama suficientemente o Senhor, eu preciso de amá-lo mais. Eu preciso de o amar verdadeiramente. E nós precisamos estar bem conscientes disto. Que nenhuma ortodoxia, ou nenhuma obra, ou cumprimento de alguma coisa, produz verdadeiros cristãos. Mas o amor para com Cristo, para com a sua obra, a certeza e a crença de que Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, que morreu por mim e ressuscitou ao terceiro dia e é digno do meu amor. Isto produz um verdadeiro cristão e produz vidas cristãs verdadeiras, sérias e comprometidas com o Senhor. Pedro entristeceu-se, como vimos no versículo 17, com a pergunta insistente do Senhor: tu amas-me? Tu amas-me? E ele respondeu com sinceridade: tu sabes que eu te amo. Tu sabes tudo, Senhor. Porquê que me estás a perguntar isso? Tu sabes, conheces o meu coração, tu sabes tudo. E é isso que Deus pede de nós: sinceridade. Quando Deus fala aos nossos corações, Ele espera uma resposta sincera, mesmo que essa resposta seja: Deus, tu sabes que eu ainda não te amo o suficiente. Deus, talvez haja muitas coisas que eu ainda não tenha entregue verdadeiramente nas tuas mãos e queira controlar eu na minha vida. Assim como Pedro respondeu de uma forma sincera, nós também precisamos de responder com sinceridade. Sem essa sinceridade não haverá mudança. Se nós mantivermos uma posição de aparente piedade ou de um aparente amor que não existe assim tanto, nós não vamos conseguir discernir. Precisamos de amar mais o Senhor. Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. A seguir o Senhor Jesus fala de que a vida de Pedro não seria sempre como ele julgava que seria. Ele diz: quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo, andavas por onde querias, mas chegará o momento em que tu vais partir.
E Jesus até fala um pouco da forma como Pedro iria morrer e como morreu, não é? Trágica. Mas depois de assim falar, diz o versículo 19, acrescentou-lhe: segue-me. O Senhor Jesus está a dizer: cuidado, Pedro, aquela força que tu tens hoje, que te leva a pegar numa espada e a cortar a orelha de um soldado, que te leva a nadar 90 metros se for preciso para vir ao meu encontro, essa força vai. E chegará o dia em que essa força não vai existir. Mas aquilo que tu precisas de fazer é: segue-me. E Pedro fez isso. Pedro seguiu o Senhor. E nós também precisamos de pensar como o Senhor Jesus está aqui a levar Pedro a pensar. A nossa vida vai andando. E ela passa rápido demais do que aquilo que nós pensamos. A nossa vida é curta demais para nós adiarmos decisões importantes. A nossa vida é curta demais para nós constantemente adiarmos coisas que sabemos que Deus quer que nós façamos. É isso que o Senhor Jesus está a dizer a Pedro e que nos diz a nós: segue-me, segue-me, pega na minha mão e vai comigo. Não esperes pelo dia da manhã, não esperes que outros venham, não é? É o que vem a seguir no texto. Pedro ainda se preocupa um bocadinho com João. Senhor, quanto a este, não é? Quanto a este, Jesus disse: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me. E eu creio que nós muitas vezes perdemos muito tempo também a pensar nos outros, a pensar nos nossos irmãos, naquilo que eles fazem, que não fazem. Também não faz, também não cumpre, também não... Que te importa a ti? Diz o Senhor Jesus a Pedro. Que te importa agora, João? Eu estou a falar contigo. Eu estou a perguntar a ti se me amas. Estou a perguntar a ti se verdadeiramente tu me amas mais que estes. Que te importa a ti? Segue-me. É o mesmo que o Senhor está a dizer a mim e a cada um de nós. Que te importa agora se o António te serve, se o Jonatas te serve? O que importa a ti, Daniel? Segue-me tu. É isso que o Senhor Jesus nos diz a cada um de nós: segue-me, ama-me e segue-me até ao fim da tua vida. Portanto, a resposta que nós temos que dar a esta verdade que impacta as nossas vidas, da ressurreição de Jesus, quando nós perguntamos: e se for verdade? E se Cristo verdadeiramente ressuscitou? Se tudo aquilo que Ele ensinou é verdade? Se tudo aquilo que Ele diz é verdade? Como é que nós nos posicionamos perante isto? Aquilo que o Senhor Jesus pede e diz: segue-me. Segue-me. Quanto a ti, segue-me. Este deve ser o nosso posicionamento perante a ressurreição de Jesus. Perante o facto de que Ele atestou toda a sua verdade, atestou tudo aquilo que Ele disse, ressuscitando dentre os mortos. E se nós sabemos que é verdade, e se afirmamos que é verdade, sem sombra de dúvidas, Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte e está à direita do Pai intercedendo por nós, o que é que nós podemos e devemos fazer? Segui-lo. Segui-lo. Segui-lo, mas com amor, com fervor, com desejo. E não esperando que outros venham, ou esperando, olhando para o outro, não. Sigamos a Jesus na nossa vida. Sigamos verdadeiramente a Senhor Jesus. Há uma expressão no português que nós usamos quando há momentos de indecisão, não é? Quando demoramos muito tempo para tomar uma decisão, nós dizemos: nós temos que decidir ou sim ou sopas. Não é? Usamos esta expressão um bocadinho estranha. Nem sabem o que é que quer dizer isso, mas pronto. Esqueçam agora o estranho da afirmação. Jesus está a dizer: é este o momento. Deixa-te de coisas. Deixa-te de adiar. Deixa-te de pensar em outras coisas que não fazem sentido agora. Eu só preciso que tu faças uma coisa: que me ames e que me sigas. Segue-me. É esse o desafio e o posicionamento que nós devemos ter perante a ressurreição do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua igreja.